Quando assistimos um filme, raramente paramos para pensar o quanto tiveram que meter a mão no bolso para a produção desse filme. Consequentemente, até por dedução, podemos pensar que os filmes campeões em bilheterias estariam no topo de filmes mais caros, certo? Bom, iremos confirmar isso nesse vídeo com o filme mais caro de todos. Vale ressaltar que aqui não entrará o marketing, somente os gastos com produções dos filmes. Meu nome é Caio Cinéfilo Rezende. Está preparado? Então pegue a pipoca e a calculadora. Não, só a pipoca. E vamos ver se serão os filmes que vocês imaginam mesmo. Bora! Em 10º lugar temos o confronto entre dois heróis queridinhos da galera, no qual foram gastos 250 milhões de dólares. Afinal, Batman e Superman é quase certo de ao menos um deles estar no seu top 3 de heróis preferidos. Ou estou enganado? Se eu estou errado, comente aí abaixo qual é o seu herói preferido, porque eu até fiquei curioso. Sem dúvida, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, foi uma das maiores produções da DC. Lançado em 2016, esse combate rendeu muitas discussões e resenhas entre amigos e na internet. Com um elenco de peso liderado nada mais nada menos que Ben Affleck, o longa foi alvo de críticas pelo seu roteiro. Os grandes nomes do elenco, os sets físicos e o extenso cronograma de filmagens que durou mais de 10 meses contribuíram para esse orçamento robusto. Em 9º, 8º e 7º lugar fica para a trilogia Star Wars. Essa nova trilogia da franquia Star Wars ficaram os filmes mais caros do mundo, respectivamente com 258 milhões de dólares para Os Últimos Jedi, 275 milhões de dólares com A Ascensão de Skywalker e novamente 275 milhões de dólares com Han Solo. Longas foram feitos pela Disney e Lucasfilm, são uma franquia que agrada bastante o público. Confesso que eu não sou um dos maiores fãs da franquia, mas não vai me agredir por isso, hein? Paz! Os filmes arrecadaram alguns bilhões em bilheteria, apresentando personagens diferentes. Tal franquia sempre foi de muito sucesso nos cinemas mundiais. Seu alto custo de produção, como já é de se imaginar, foi devido a diversas cenas de ação e efeitos especiais, dignos da Disney, é claro. John Carter Entre Dois Mundos. Em 6º lugar temos mais um filme da Disney. O filme conta a história de um veterano de guerra da Pixar Disney. Filme de ação, aventura e ficção científica. Gastou quase o valor arrecadado nos cinemas, pois teve um custo de 278,5 milhões de dólares e um faturamento em bilheteria mundial de 284 milhões de dólares. Lançado em 2012, o longa rendeu bem menos do que o esperado. O fracasso da mega produção de ficção científica é sem dúvida alguma um dos maiores fracassos da Disney, pois além do valor de produção foram gastos bastante dinheiro com publicidade e no final ficaram no prejuízo. Em 5º lugar temos uma produção da DC lançada em 2017, Liga da Justiça, rodeado de polêmicas em relação à sua direção, que seria feita inicialmente por Zack Snyder, acabou sendo substituído por Joss Whedon, o que não impactou tanto nos ganhos, afinal foram gastos 300 milhões de dólares no longa e ele acabou acumulando mais de 657 milhões de dólares em bilheteria. Apesar do faturamento, o longa sofreu algumas críticas ao uso excessivo de CGI, que são as imagens geradas a partir de computador. Vale ressaltar que esse ano tivemos o que foi chamado da versão estendida de 2017, que no caso agora a Liga da Justiça de Zack Snyder, com a bela maratona, nada mais nada menos do que 4 horas de muita ação. Compensa, o filme é muito bom. Lançado em 2007, nosso 4º lugar é o 3º filme da sequência que terminou em 2017, gastando uma bagatela de 300 milhões de dólares. Tal produção de quase 3 horas arrecadou um valor considerável na época, pois foram cerca de 960 milhões de dólares em bilheteria. O filme ficou com boas notas nos críticos, em meio a muitas avaliações. Na trama, Will Turner e Elizabeth Swann unem forças com o Capitão Barbosa para libertarem o Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, da prisão de Davy Jones, enquanto a tripulação do barco fantasma, o holandês voador, causa estragos a todos os 7 mares. Sem dúvida, um dos melhores filmes da Disney. Prendeu a atenção de geral e fez rir, fez chorar, suspirar. Várias histórias se passando ao mesmo tempo para no final todas se unirem e enfim fazer valer o seu belo orçamento.
Vingadores Guerra Infinita, 321 milhões de dólares. Sem dúvida alguma, agora iremos para um dos maiores sucessos do universo cinematográfico Marvel. Guerra Infinita foi assunto bastante badalado por legiões de fãs no mundo inteiro no ano de 2018. Os irmãos Joey Russo e Anthony Russo foram responsáveis por um dos maiores crossovers da história das telinhas, ou seja, reuniram diversos mundos com diversos heróis da Marvel reunidos para uma única missão: lutar e derrotar o grande vilão Thanos. O filme é emocionante e quebra qualquer expectativa, sem contar o fato de que o filme deixa um pouco de lado os heróis em algum momento para mostrar um pouco mais do lado vilão do Thanos, o que acaba saindo das tramas clichês dos heróis. O filme contou com nomes, vamos dizer assim, de altas cifras de mercado, como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, que faziam parte do grupo original dos Vingadores, com grandes lutas e bastante efeitos especiais. De acordo com o site Animation Boss, Vingadores Guerra Infinita teve um total de 2.680 fotos de efeitos visuais no filme, fazendo jus aos 321 milhões de dólares gastos por toda a sua produção. Em segundo lugar, gastando 350 milhões de dólares, Vingadores Ultimato. Ultimato em 2019 foi o desfecho para toda a saga que vinha desde 2012 e, para variar, acabou comovendo todos os fãs do UCM no mundo. Sucesso nas bilheterias, chegou a ganhar o prêmio de melhor filme de ação no ano seguinte. Vocês vão lembrar, é claro, daquele cara... Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Bom, pelo jeito não ficará longe assim na vida real. Afinal, estima-se que 75 milhões de dólares foi para o Robert Downey Jr. E como todo bom filme da Marvel, existe muita cena criada com bastante uso de efeitos especiais, como na cena da batalha final, em que vemos os Vingadores reunidos, o que sempre acaba aumentando consideravelmente os gastos de produções. Vale ressaltar que vários tentaram, mas só o Vingadores Ultimato conseguiu desbancar a bilheteria de Avatar, que defendia aquele cinturão há mais de 10 anos nas histórias das bilheterias dos cinemas. Porém, como a pandemia parou muitas produções, várias produções antigas voltaram a ser reexibidas nos cinemas, fazendo com que o longa de James Cameron voltasse mais uma vez na liderança, principalmente com a reexibição lá na China. Ultimato ficando com a bilheteria de 2.797 milhões, enquanto o Avatar sozinho assumiu a ponta com 2.802 milhões. Após o término da sequência, a Marvel começou a lançar diversas produções importantes dos heróis, dando sequência à história de alguns personagens, e em alguns momentos voltando no tempo para mastigar para a galera alguns dos acontecimentos. Meus amigos, chegou o grande momento. Você já deve imaginar qual foi o filme que mais gastou em sua produção? Se sim, pausa o vídeo aí e deixa aí abaixo. Quero ver se você vai acertar. Vamos ver quem foi. Titanic, Avatar? Em algum momento anterior você falaria que foi Vingadores? Bom, para chegarmos ao campeão de orçamento de produção, teremos que navegar por águas misteriosas, vamos dizer assim. Fala sério, hein? Não tem dica melhor. Com 410 milhões de dólares, vai para Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Já parou? Acho que já. Esse quarto e penúltimo filme da sequência, protagonizado por Johnny Depp, Penélope Cruz, Sam Claflin e Ian McShane, foi um dos que mais arrecadou em bilheteria, atrás de Piratas do Caribe Baú da Morte. Foi gravado na Inglaterra em Old Royal, em Londres, e segundo a Forbes, um dos maiores custos, como já era de se imaginar, foi no pagamento do elenco e funcionários. Só para você ter noção, só o Johnny Depp sozinho para voltar a interpretar o Jack Sparrow foram gastos 55 milhões de dólares, que no caso acabou lhe rendendo o prêmio de melhor ator do cinema no ano seguinte. Te dei a lista dos que mais gastaram com produção. E os que mais faturaram, você imagina quais foram? Ok, o primeiro eu já dei a dica aqui para vocês de bandeja, mas você saberia me dizer quais foram os 5 filmes com maiores bilheterias mundial? Não sabe? Bom, vamos lá. Em primeiro, Avatar. Em segundo, Vingadores Ultimato. Em terceiro, Titanic. Em quarto, Star Wars, O Despertar da Força. Em quinto,
Vingadores Guerra Infinita. Fala sério, hein? Eu acho que eu mereço o seu like depois de trazer isso tudo aqui pra você. Tá aí, galera, foi muito diferente do que você imaginava? Mesmo conseguindo uma excelente bilheteria, o filme mais caro de todos aqui pela produção, do embriagado Jack Sparrow, não apareceu na lista de bilheterias que mais faturaram, pelo menos entre os 5. Ou seja, dinheiro pode facilitar uma boa bilheteria, mas não é garantia de nada. Quer uma prova disso? Deixa aqui abaixo nos comentários aqui que eu trago aqui para vocês uma lista de filmes que estouraram nas bilheterias de cinema mundial com um orçamento, vamos dizer assim, areia de praia, areia de deserto. Areia de deserto, tem filme muito barato. Vou deixar alguns vídeos bacanas aqui do lado para vocês assistirem, galera. Valeu, galera, por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, valeu!